Hello, hello, Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English. Se você não me conhece, eu sou professor de inglês e já estudo inglês há 20 anos. Agora eu decidi colocar para você aqui uma série de aulas gratuitas. Para você que não sabe inglês ainda e quer começar inglês do zero, você pode começar aqui no Pocket English. Porque eu vou te ensinar hoje, nessa primeira aula já, como fazer perguntas em inglês, como cumprimentar as pessoas e muitas outras coisas mais legais para você memorizar. Você também vai ter cartões de memorização do Anki para essa série, para você memorizar e nunca mais esquecer. Bom, eu sugiro que você convide seus amigos, marque seus amigos nessa lição, para que eles também venham estudar inglês juntamente com você. E se você quiser baixar o PDF e os áudios dessa lição, é só você clicar no link que está aqui debaixo desse vídeo para você fazer o cadastro e receber no seu e-mail os links dessa lição, ok? Então, vamos para a aula e espero que você esteja preparado para essa lição. Vamos nessa! O título dessa primeira lição é Where are you from? Primeiro ouça a conversa em inglês, sem legenda alguma. Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes, Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Agora ouça a conversa novamente com a legenda em inglês e português. Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes, Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Entenda que aprender inglês não é muito difícil, só dá trabalho. Se você for muito preguiçoso, você não vai conseguir aprender inglês. Porém, se você tiver muita disposição, que você tiver muito foco, você sim vai aprender inglês muito rápido. E a primeira frase desse diálogo começa com hello. Ou se repita. Hello. Hello. Hello é uma forma muito comum em inglês de cumprimentar. Bom, você começa falando oi ou olá, você pode dizer hello e, como você pode ver no diálogo aqui também, nós temos o hi. 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 Hi é uma outra forma de dizer hello. Os dois querem dizer olá ou oi. Ou você repita. Hello. Hi. Hello. Hi. Agora o Brian pergunta assim, ó. How are you? Ou se repita. How are you? How are you? Muito bem. Perceba que how significa como. Repita. How are you? Como está você? Ou também pode ser traduzido como vai você? How are you? Aqui nós temos o are, que é o famoso verbo to be que nós aprendemos na escola. Bom, eu não vou ficar te ensinando aqui conjugação de verbo. Conforme os verbos forem aparecendo, eu vou ensinando para você. Porém, o are é uma conjugação do you, só que aqui é uma pergunta. Normalmente, essa forma viria assim, you are, na afirmativa, quando você estiver afirmando. Só que aqui é uma pergunta e nós invertemos a ordem quando vem o verbo to be. Ao invés de falar you are, você vai falar are you. Em português, nós fazemos perguntas simplesmente mudando a entonação. Por exemplo, como vai? Mudei a entonação e virou pergunta. Se eu disser como vai? É estranho, não é? Porque não parece uma pergunta e pode até causar uma certa confusão na hora de entender. Ou seja, entonação em inglês é muito importante e você deve ficar atento para isso. Ou se repita. How are you? Então, se você quiser perguntar como vai você, você vai perguntar How are you?
Se você quiser perguntar como ela vai ou como ela está, você vai perguntar how is she? Por quê? A conjugação do verbo to be é she is, ok? How is she? Se eu quiser perguntar como ele vai, how is he? Preste atenção que a maioria dos gringos pronunciam is he e não is he, ok? É uma coisa para você anotar aí e ficar atento a isso. How is he? How is she? Como nós estamos? How are we? Como eles estão? How are they? How are they? Continuando aqui, a Megan responde assim, ó. I'm good. Ou se repita. I'm good. I'm good. Perceba que a pronúncia não é good. A pronúncia é Good. Good. I'm good. Ou se repita. I'm good. I'm good. Agora ouça a versão lenta. I'm good. I'm good. Muito bem. Agora ela pergunta de volta para o Brian a seguinte frase. How are you? How are you? Eu quero que você perceba o seguinte. Quando o Brian perguntou para Megan como vai, ele disse How are you? Ele deu a ênfase no are. Agora, quando a Megan responde o Brian, ela dá ênfase no you. É muito comum isso acontecer em inglês e é muito importante você prestar atenção nisso. Preste atenção nessas duas frases. How are you? I'm good. How are you? Ou se repita. How are you? I'm good. How are you? How are you? I'm good. How are you? Então Brian responde good. Sem formalidade, ele diz good, bem. Good. Good. Como você está? Bem. Ele pergunta, você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Bom, se você está começando do zero, é claro que você não tem familiaridade com perguntas em inglês. E aqui nós temos uma pergunta começando com o do. Vamos esquecer agora esse do por enquanto e pense na seguinte frase. You speak English. E esqueça também esse sinal de interrogação no final, ok? Vamos transformar essa frase numa afirmativa. You speak English. Quer dizer o quê? Você, speak, fala English. Inglês. You speak English. Repita. You speak English. Agora, para eu fazer uma pergunta em inglês com qualquer verbo que não seja o verbo to be, eu tenho que usar o do ou o does na frente, tá? É claro que existem algumas outras exceções que nós vamos ver no futuro, mas a princípio vamos ficar aqui na simplicidade para facilitar a tua vida. Então olha só, you speak English é uma afirmação. Agora eu quero perguntar, você fala inglês? Eu coloco o do na frente como um verbo auxiliar, ok? Porque o do ele tem que combinar com o pronome pessoal. No caso aqui, o pronome pessoal é o you. Você pode ficar tranquilo porque eu não vou ficar usando nomenclaturas difíceis aqui. Algumas são inevitáveis, eu falo assim naturalmente, porém não se preocupe com esses nomes e também não se preocupe em memorizar esses nomes, ok? Então nós temos aqui, ó, you speak English. O you sempre vai combinar com o do. Do you speak English? Perceba que a entonação também mudou. Ouça o nativo e repita. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Preste atenção no ritmo. Do you speak English? Do you speak English? Agora, se eu quisesse perguntar aqui, só para você entender melhor, ela fala inglês? Bom, agora, sempre que eu tiver ele, ela, ou ele e ela usado para coisas animais, eu também teria que usar o does e não o do, ok? Então, toda vez que for he, she ou it, na hora de fazer a pergunta, eu não vou usar o do, eu vou usar o quê?
o does. Então, já que aqui é you, eu continuo com o do. Agora, se eu quiser perguntar, ela fala inglês? Como é que é ela em inglês? Como é que eu digo ela? Bom, eu vou dizer she. Se é she, e está dentro daquela categoria que eu falei para você, he, she ou it, então nós vamos ter que usar o does para fazer a pergunta. E como ficaria essa pergunta? Ela fala inglês? Does she speak English? Vamos falar na afirmativa. Ela fala inglês. She speaks English. She speaks English. Perceba que o S depois do speak, porque é terceira pessoa, quando estiver no presente na afirmativa, eu tenho que colocar esse S para combinar a conjugação verbal com he, she ou it. She speaks English. Muito bem. Agora uma pergunta. Does she? Por que does? Porque é he, she ou it. No caso aqui é she, ok? Does she speak English? Does she speak English? Aí você me pergunta, mas Fabiano, e aquele S que você falou ali na afirmação, não coloca na pergunta? Não. Quando você faz pergunta, esse S no final do speak, tá? Que seria speaks, não entra, ok? Então, does she speak English? Does she speak English? Repita. Does she speak English? Agora vamos ouvir a frase original. Good. Do you speak English? Good. Do you speak English? Ou se repita. Good. Do you speak English? Então a Megan diz assim. A little. A little. Repita. A little. A little quer dizer um pouco, ok? Repita. A little. Muito bem. E agora nós temos a seguinte pergunta. Are you American? Are you American? Aí você me pergunta, mas Fabiano, essa é uma pergunta e eu não estou usando do nem does. Por que, Fabiano? Simplesmente porque essa é uma pergunta usando o verbo to be. Lembra ali quando perguntou how are you? Tá? Agora nós estamos usando uma pergunta com o verbo to be também. Vamos colocar essa frase na afirmativa. Você é americano. You are American. Ok? Agora vou fazer uma pergunta. É só inverter o you are e colocar o are na frente. Are you American? Você é americano? Repita. Are you American? Ou se repita. Are you American? O que ele responde? Yes. Yes. Ele poderia também responder yeah. Yeah é uma forma informal de dizer yes em inglês. E é muito mais usado do que o yes, tá? Só que aqui a gente está começando e você vai aprendendo isso aos poucos. E ela continua com a seguinte pergunta. Where are you from? Where are you from? Uma palavra muito importante que você precisa memorizar imediatamente. Where. Where significa onde. Tá? Depois a gente vai ver que são as perguntas com WH, elas são muito importantes e você precisa memorizar todas. Para isso eu estou deixando aqui, disponibilizando para você uns cartões do Anki para você baixar e atualizar aí, instalar, para você aprender, memorizar essas palavras e nunca mais esquecer, ok? Where are you from? De onde você é? Toda vez que você quiser perguntar de onde você é, você vai perguntar Where are you from? Ou se repita. Where are you from? Muito bem. Se você não entender exatamente uma frase, mas se você entender o sentido dela, já basta. Tem coisas que você vai entender no futuro. Nem tudo você vai entender imediatamente. É importante que você entenda assim, o significado daquela palavra. Essa é uma técnica que eu usava muito quando eu morei nos Estados Unidos. Nem tudo fazia sentido de cara. Mas não é só porque não fazia sentido que eu ia deixar de usar aquilo. Porque eu sabia a situação exata quando eu deveria usar. Imagine uma criança. A criança, é claro, ela aprende a falar português ou qualquer outra língua, no caso da sua língua mãe, ela aprende a falar várias frases, mas ela não entende o real sentido daquela frase. O que ela faz? Ela ouve alguém falar, tá? Ela escuta alguém falando aquela frase e ela percebe em que situação a pessoa usou aquela frase. Depois disso, quando acontecer uma situação igualzinha, ela pega e repete aquela frase. Então é isso que a gente deve fazer com frases que a gente não entende em inglês, ok?
repetindo a pergunta, where are you from? Perceba que a palavra from termina com M, e palavras que terminam com M em inglês, você vai ter que fechar os lábios para pronunciar essa palavra. Repita comigo, from, feche os lábios, tá? Não é igual em português que a gente fala from, tá? Tem que fechar os lábios, from, ou se repita. Where are you from? Muito bem. Aí, o Brian responde, I'm from California. I'm from California. I'm from California. ou se repita. I'm from California. Agora você está percebendo que existe o I apóstrofe M. O que é isso, Fabiano? É simplesmente o I am. É a conjugação do eu sou ou eu estou. Em inglês, só que está contraído. E no inglês falado, é muito mais comum usar contrações do que a palavra no formato normal. Isso em conversas, tá? Agora, em textos mais formais, em textos de trabalho, em livros, você vai encontrar mais palavras sem contrações. Então, ouça e repita mais uma vez. Where are you from? I'm from California. Where are you from? I'm from California. Por falar nisso, eu já morei na Califórnia e é uma cidade gigante, tem muitas coisas legais por lá. E para terminar a conversa, a Megan segue assim. Nice to meet you. Nice to meet you. Isso aqui é um diálogo muito interessante. Você está aprendendo o básico do inglês, não só o significado das palavras e frases, mas também o básico dos sons da língua inglesa. Então, preste atenção nesta frase. Nice to meet you. Nice to meet you. Perceba que o T não foi pronunciado. Isso é muito comum em inglês. A gente chama de stopped T, é quando o T é cortado em inglês. Então, nice to meet you. Só que existe uma segunda forma de falar esse nice to meet you, tá? Perceba agora a fala do Brian. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ele diz, nice to meet you. Nice to meet you too. Perceba que ele não disse nice to meet you. Ele disse nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Então, nós temos duas maneiras de falar. Nice to meet you. Ou seja, o T cortado, mas existe uma pausa ali no lugar do T. Você tem que respeitar essa pausa. Tá? Você tem que dar esse micro espaço ali. Ó, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Agora, a segunda forma. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Agora você vai ouvir o diálogo mais uma vez e chegamos ao final dessa primeira lição. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bom, espero muito que você tenha gostado dessa aula e aprendido muitas coisas legais aqui que vão trazer muito benefícios para a sua vida através da língua inglesa. Se você quiser fazer o download do áudio do PDF dessa lição, você se cadastra no link aqui em algum lugar dessa página e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa lição com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, bom, por e-mail, onde você quiser. O importante é compartilhar e fazer dessa série de lições gratuitas muito mais conhecida para que outras pessoas também venham receber o benefício dessas aulas, ok? Bom, te espero na próxima lição, que será lançada daqui a uma semana. Tchau, tchau. Um abraço.